E estou feliz por estar aqui para dizer isso sobre ele. Obrigado. Obrigado, Trevor. Então, em primeiro lugar, deixe-me dizer que esta conferência é uma homenagem muito apropriada a Thomas, e estou muito feliz e honrado por fazer parte dela. E deixe-me acrescentar meus agradecimentos àqueles de nós que fizeram tudo isso acontecer aqui hoje. Assim, conheci Thomas pela primeira vez quando entrei para o conselho como governador em maio de 2012, quase exatamente 11 anos atrás. E ao me preparar para ingressar no conselho, e nos primeiros anos no conselho, eu estava muito focado em desenvolver uma experiência mais profunda em macroeconomia e política monetária. Muitas pessoas aqui na diretoria me apoiaram nesse processo. Muitos para citar aqui, mas direi que Thomas realmente se destacou. E foi durante o processo de leitura e discussão da literatura que realmente comecei a conhecê-lo. Ele tinha essa grande habilidade de comunicar ideias complicadas. Ele obviamente adorava falar sobre economia e seu grande entusiasmo e vontade de se envolver comigo. O novo governador foi imediatamente evidente. Ele foi muito gentil comigo. E tivemos muitas discussões informativas. Então, em vez de ser seu professor, fui realmente seu aluno naqueles primeiros anos. Como você sabe, quando assumi a presidência em 218, Thomas era o chefe da divisão de assuntos monetários. E nessa função, ele era um conselheiro de confiança para mim e para o FOMC. Sua liderança foi particularmente importante quando o FOMC conduziu nossa primeira revisão de política monetária pública. Ele desempenhou um papel importante na organização, identificando tópicos-chave e organizando a equipe por meio do Federal Reserve System. Ele também desempenhou um papel absolutamente essencial durante o período crítico da pandemia, logo no início, quando estávamos mobilizando nossas forças e nossas ferramentas para estabilizar o sistema financeiro e proteger a economia de consequências ainda mais terríveis. E apesar de tudo, ele se destacou, não apenas por sua dedicação, seu grande intelecto e seu domínio da economia monetária, mas também por sua bondade como ser humano e por ser um excelente, grande colega e uma ótima pessoa. Então, Jay, você tem alguma dessas histórias para contar? Talvez não seja exatamente isso. Assim, me formei na faculdade em 1975 durante o que hoje chamamos de Grande Inflação e no mesmo ano de faculdade que bem e comecei a trabalhar como advogado no setor financeiro no final dos anos 70. Lembro-me daquela época de uma sensação crescente de que a inflação alta era essencialmente uma parte permanente da paisagem, apenas algo que todos tínhamos de aceitar e lidar e que os custos de nos livrarmos dela eram muito altos. Então você estava se acostumando com isso. É claro que, em última análise, o Fed intensificou e restaurou a estabilidade de preços. E uma lição daquela época é que a estabilidade de preços é realmente a base de uma economia forte e que a economia não funciona para ninguém sem estabilidade de preços. Outra é que inflação alta quando temos inflação alta, é responsabilidade e obrigação do Banco Central restaurar e sustentar a estabilidade de preços. Portanto, hoje, embora a inflação não seja tão alta quanto era quando eu estava na faculdade, ainda assim está muito acima do nosso objetivo de 2%, e muitas pessoas estão experimentando alta inflação pela primeira vez em suas vidas. Não é uma manchete para dizer que eles realmente não gostam. Portanto, estamos muito cientes de que a inflação alta impõe grandes dificuldades, pois reduz o poder de compra, principalmente para aqueles que estão à margem da economia e vivem de salário em salário e precisam usar toda a renda recebida para pagar alimentação, moradia e transporte e outros itens essenciais. E é por isso que o comitê está tão fortemente comprometido em retornar à nossa meta de 2%. Acreditamos que o fracasso em reduzir a inflação não apenas prolongaria a dor, mas também aumentaria, em última análise, os custos sociais de voltar à estabilidade de preços, causando danos ainda maiores às famílias e empresas. E pretendemos evitar isso permanecendo firmes na busca de nossos objetivos. Bem, acho que uma das principais razões pelas quais a situação não piorou e acho que o contágio foi muito contido foram as ações enérgicas,
Jay, que você e o Federal Reserve tomaram por meio do uso de suas ferramentas de liquidez, incluindo a criação do programa de financiamento bancário a prazo. No entanto, ao implantar essas ferramentas de liquidez, isso se deparou com esse cenário em que a preocupação predominante da política monetária é a inflação alta, e isso é claro um pouco diferente de alguns dos episódios anteriores, e levantou discussões renovadas sobre o chamado princípio da separação. E então eu queria perguntar como você pensa sobre o uso de ferramentas de estabilidade financeira e ferramentas de liquidez, em oposição às ferramentas de política monetária mais tradicionais, e como elas se encaixam. É uma pergunta interessante, mas quero começar por dizer que, no geral, os bancos e o sistema bancário são fortes e resilientes e estão bem posicionados para lidar com os desafios que podem enfrentar agora ou no futuro. Então, como você apontou, temos ferramentas separadas, política monetária para atingir nossos objetivos macroeconômicos, liquidez, supervisão e ferramentas regulatórias para lidar com questões de estabilidade financeira. Mas vejo uma distinção importante entre separação, esse é o princípio da separação e independência. Nossas ferramentas podem ter objetivos separados, mas seus efeitos muitas vezes não são totalmente independentes. Assim, as ferramentas são complementares quase o tempo todo porque a estabilidade financeira e macroeconômica estão profundamente interligadas. Na verdade, nossa declaração de consenso observa que alcançar o emprego máximo e a estabilidade de preços de forma sustentável depende de um sistema financeiro estável. Então, porque eles estão tão interligados, para mim não é provável que haja uma separação absoluta e completa das ferramentas, nem isso é possível ou desejável. Acho que, como demonstrado pela pesquisa de Bain e pela crise financeira global, a estabilidade financeira afeta a estabilidade macroeconômica e vice-versa. Vimos isso claramente no início da pandemia. Como resultado, as ferramentas que usamos para lidar com preocupações em qualquer uma das áreas podem e irão afetar ambas, especialmente em circunstâncias extremas. Dito isto, sim, as ferramentas são separadas. Eles têm propósitos individuais. E na maioria das vezes, cada um pode ser usado para o fim a que se destina sem comprometer o outro. Por exemplo, como você apontou, quando os estresses bancários surgiram no início de março, usamos nossas ferramentas de liquidez, janela de desconto no programa de financiamento a prazo do banco, para disponibilizar liquidez aos bancos que possam precisar. E essa liquidez apoiou a estabilidade do sistema financeiro sem restringir o uso de nossas ferramentas de política monetária para promover a estabilidade de preços. Embora as ferramentas de estabilidade financeira ajudem a acalmar as condições no setor bancário, os desenvolvimentos lá, por outro lado, estão contribuindo para condições de crédito mais restritivas e provavelmente afetarão o crescimento econômico, as contratações e a inflação. Assim, como resultado, nossa taxa básica de juros pode não precisar subir tanto quanto precisaria para atingir nossas metas. Claro, a extensão disso é altamente incerta. Várias pessoas argumentaram que estamos entrando em um novo período em que os choques de oferta serão mais frequentes. Adoraríamos ouvir sua opinião sobre se você acha que isso é uma possibilidade e o que isso pode significar para os bancos centrais. Portanto, é uma ótima pergunta, e acho que vamos lidar com ela por um bom tempo. E eu diria que certamente é possível que veremos choques contínuos de oferta. Eu também acho que é muito difícil prever isso com alguma confiança. Como Yogi Berra teria dito, bem, você é o especialista em beisebol. Você pode confirmar ou negar isso. Mas é difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Então, acho que o melhor que podemos fazer neste estágio é provavelmente apenas identificar os fatores que achamos que podem levar a mais choques negativos de oferta. Direi, porém, que os choques positivos de oferta relacionados à globalização provavelmente contribuíram significativamente para o período de baixa inflação que terminou ou foi interrompido pelo início da pandemia.
E estou pensando no grande aumento na oferta de mão de obra global, no desenvolvimento de cadeias de suprimentos globais eficientes facilitadas por avanços tecnológicos e coisas assim. E eu diria que esses choques positivos de oferta provavelmente não se repetirão. Ao mesmo tempo, os impulsionadores do atual surto inflacionário certamente incluíram uma sequência de grandes choques negativos de oferta na cadeia global de suprimentos de bens, que também experimentou uma grande e persistente mudança na demanda de serviços para bens e também na oferta de trabalhadores. Além disso, a guerra da Rússia contra a Ucrânia trouxe novos choques para as cadeias de abastecimento globais, particularmente no fornecimento de commodities energéticas e não energéticas. Portanto, não podemos saber quão persistentes serão esses choques ou se novos choques negativos de oferta ocorrerão. A globalização será parcial ou totalmente interrompida ou revertida. Será que vai recomeçar quando a pandemia receber misericordiosamente na memória? Não podemos realmente saber isso agora. Mas para os formuladores de políticas, o resultado final é que os bancos centrais continuarão sendo responsáveis por fornecer estabilidade de preços. E isso exigirá que naveguemos por quaisquer choques adicionais de oferta que ocorram. Então, como Thomas e Ben e seus coautores escreveram no livro de metas de inflação, o que um banco central pode fazer é controlar a inflação. E isso é verdade ao longo do tempo, mesmo na presença de choques de oferta, caso eles ocorram. Ok, como você está pensando sobre isso? Então eu estou muito de acordo com isso. É verdade que tivemos antes e depois da pandemia, desemprego muito baixo, perto de 3,5%, mas só tivemos inflação alta. Depois da pandemia, isso significa que nosso entendimento da relação entre folga e inflação está muito errado ou que mudou fundamentalmente depois da pandemia. E minha resposta seria provisoriamente não parar ambas as perguntas. Eu penso que o que realmente difere desta vez foi a série de choques de oferta inesperados e persistentes que marcaram o processo inflacionário. Não acho que a ociosidade do mercado de trabalho tenha sido uma característica particularmente importante da inflação quando ela disparou pela primeira vez na primavera de 22 e 21. Por outro lado, acho que a ociosidade do mercado de trabalho provavelmente será um fator cada vez mais importante para a inflação daqui para frente. Em particular, a inflação em serviços não habitacionais está mostrando sinais de persistência real neste setor altamente diversificado. Os custos trabalhistas representam uma alta proporção dos custos totais, e esse setor responde por mais da metade do índice IPC principal. Mas tudo isso, o ponto é, tudo isso pode ser explicado, eu acho, usando nossa estrutura padrão para entender os mercados de trabalho. Tipo, você poderia dizer desta forma, que a taxa natural de emprego provavelmente aumentou acentuadamente quando a pandemia interrompeu severamente o mercado de trabalho. E a implicação disso seria que uma taxa de desemprego de, digamos, 4% indicava um mercado de trabalho muito mais apertado em 2021 do que em 2018. E como bem mencionou, é claro, depois da pandemia, começamos a olhar muito mais de perto as medidas alternativas, principalmente as vagas, mas também as demissões, que têm sinalizado um aperto ainda maior do que a taxa de desemprego por si só poderia ter sinalizado. Para colocar alguns números, no final de 2018 e no final de 21, tínhamos aproximadamente 4% de desemprego em ambos os casos. Em 2018, a proporção de vagas em relação ao desemprego era de 1 para 1. Em 2020, era de 2 para 1. E esse era um indicador muito melhor, obviamente, naquela época da simples taxa de desemprego autônoma. Embora, como mencionei, você também possa pensar nisso como uma taxa natural altamente elevada. A outra coisa é, você sabe, também pode ser que a curva de Phillips tenha se inclinado, o que significa que a inflação voltou, pelo menos por enquanto, a ser mais responsiva às mudanças no mercado de trabalho, na folga do mercado de trabalho. Mas, você sabe, a curva de Phillips já foi considerada bastante íngreme após o achatamento.
As relações na economia, como a curva de Phillips, evoluem com o tempo, então eu não caracterizaria isso como um problema para nossa compreensão da inflação. G. É claro que você continuou avançando nas frentes de comunicação e transparência. Dê boas-vindas a seus pensamentos. Sabe, acho que o cenário mais amplo é que a transparência é especialmente importante hoje. Dados de pesquisas mostram que muitas instituições públicas e privadas importantes em todo o mundo têm lutado para manter a confiança e o apoio do público nos últimos anos. Agora somos uma instituição que serve a uma missão pública crítica, mas estar aqui e trabalhar aqui é saber que as particularidades do que fazemos e como fazemos geralmente não são prioridade para a maioria das pessoas. E, além disso, temos uma concessão crítica e rara de independência. E tudo isso para mim significa que temos uma obrigação especial de nos explicar claramente o que fazemos, por que o fazemos, para fornecer transparência ao público e seus representantes eleitos no Congresso para que possamos ganhar e merecer sua confiança e apoio. E essa é uma tarefa crítica se quisermos sustentar nossa legitimidade democrática durante esse período interessante. Meus colegas e eu realmente consideramos isso uma obrigação proativa primária e afirmativa, e não algo que vemos como um fardo ou de importância secundária. Então, com esse espírito, seguimos o exemplo do presidente Greenspan começando em 1994 com a primeira declaração pós-reunião por meio das inovações de Ben e Janet também, procurando promover maior transparência e responsabilidade. Em alguns exemplos, agora fazemos uma coletiva de imprensa após cada reunião, não apenas uma após a outra. Nós expandimos muito nosso contato com o Congresso para ter certeza de que ouvimos diretamente os legisladores de forma contínua e também para que eles tenham as informações de que precisam para conduzir a supervisão apropriada. Como mencionei, em 2019 e 2020, realizamos uma revisão pública de nossa estrutura de política monetária, buscando informações de uma ampla gama de pessoas e grupos em todo o país. Também expandimos significativamente a transparência além da política monetária. Por exemplo, agora publicamos relatórios semestrais de estabilidade financeira e supervisão e regulamentação. Claro, sempre há desafios de comunicação, especialmente, eu acho, sobre comunicar a incerteza que acompanha nossas avaliações das condições econômicas e as perspectivas. E um bom exemplo disso é que, apesar de nossos esforços persistentes para explicar o contrário, os caminhos políticos do CEP parecem ser regularmente tomados como um plano firme ou uma decisão do comitê, em vez do que são, que é uma compilação de participantes individuais melhores avaliações em um determinado dia da política apropriada sob a suposição de que as condições evoluem de acordo com suas previsões de linha de base. Este é apenas um desafio que enfrentamos constantemente em um contexto de grande incerteza. Apesar disso, eu diria, porém, que o resumo das projeções econômicas foi realmente muito útil durante este ciclo de aperto, pois os mercados olharam para frente e precificaram aumentos futuros de taxas muito antes de serem realmente implementados. Seu último ponto realmente traz à tona a ideia de comunicação como uma ferramenta política eficaz. Acho que o elemento-chave disso é o uso de orientação para frente. G. Em uma escola de pensamento, a orientação futura é uma ferramenta que só deve ser implantada quando as taxas de juros estão no limite inferior efetivo. E assim você não pode mais fornecer acomodação baixando ainda mais as taxas. E assim você faz isso através da comunicação sobre o caminho da política no futuro. Mas outra escola de pensamento, a orientação futura deve ser apenas uma parte regular da comunicação com o público para transmitir as intenções políticas do comitê, mesmo longe do limite inferior efetivo. Onde você sai nesse debate? Eu acho que depende das circunstâncias. Eu acho que a orientação futura pode ser útil quando os formuladores de políticas têm uma visão materialmente diferente ou mais clara do caminho provável da política do que o público interessado. Eu concordaria com o efeito do limite inferior quando precisamos fornecer mais estímulos, indicando a intenção de manter a política acomodatícia por mais tempo do que o público espera.
Há um caso de uso lá. Eu também diria que a comunicação vem com um custo de deturpação, má interpretação. Também pode limitar a flexibilidade. Portanto, acho que devemos usar a orientação futura com moderação quando o curso da política é razoavelmente bem compreendido ou, ao contrário, é tão dependente de desenvolvimentos futuros incertos que pouco pode ser dito de forma construtiva sobre o futuro. E um bom exemplo disso foi a reunião do FOMC de 2020 de março. As paralisações pandêmicas estavam apenas começando. O nível de certeza era quase inimaginável. E optamos por não emitir um CEP naquele momento. Realmente, nossa opinião era que divulgar uma previsão naquele momento poderia ter sido mais um obstáculo para uma comunicação clara que ajudaria. Em contraste, como mencionei há um minuto, a orientação futura tem sido realmente uma ferramenta útil e eficaz durante o atual ciclo de aperto, pois as condições financeiras ficaram mais apertadas bem antes dos aumentos reais das taxas. Você sabe, o aperto de 2 anos entre a reunião de 21 de setembro e a decolagem em março de 20, apertou 200 pontos base antes de realmente aumentarmos as taxas, e isso é significativamente por causa de nossa comunicação. Portanto, no contexto atual, até recentemente era relativamente claro que seria necessário um maior fortalecimento da política, e nossa orientação futura disse isso. Agora, porém, percorremos um longo caminho no endurecimento da política, e a postura da política é restritiva. E enfrentamos incertezas sobre os efeitos defasados de nosso aperto até agora e sobre a extensão do aperto de crédito devido aos recentes estresses bancários. Portanto, hoje, nossa orientação se limita a identificar os fatores que monitoraremos enquanto avaliamos até que ponto uma política adicional de firmeza pode ser apropriada para retornar a inflação a 2% ao longo do tempo. Como observei na última coletiva de imprensa, essa avaliação será contínua à medida que avançamos, reunião após reunião. Tendo chegado até aqui, podemos nos dar ao luxo de examinar os dados e as perspectivas em evolução para fazer avaliações cuidadosas. Você está certo. Então, recentemente, às vezes, os mercados parecem estar precificando em um caminho de taxa diferente do que o comitê espera que seja apropriado, mas eu diria que essa desconexão não parece refletir um mal-entendido de nossa função de reação ou a falta de crença de que faremos o que for necessário para reduzir a inflação. Em vez disso, parece refletir simplesmente uma previsão diferente, na qual a inflação cai muito mais rapidamente do que os participantes do comitê acham mais provável, talvez devido a uma desaceleração significativa. Eu diria também que, até agora, os dados continuaram a apoiar a visão do comitê de que reduzir a inflação levará algum tempo. Além disso, algo que muitas vezes não lembramos de pensar é que os preços de mercado sempre refletem tanto as expectativas quanto a compensação pelo risco. E o que os participantes do mercado dizem em pesquisas sobre suas expectativas está, na verdade, mais próximo das opiniões do CEP do que é refletido nos preços de mercado. Então, em última análise, meus colegas e eu temos nossas previsões e os participantes do mercado têm as deles. Nosso papel não é defender nossa previsão. O que podemos fazer é ser claros sobre nossas expectativas de crescimento, desemprego e inflação e as prováveis implicações para a política. Além disso, queremos que o público entenda como a política reagiria se a trajetória da economia diferisse materialmente de nossas expectativas. E, claro, apresentamos nossas previsões individuais trimestralmente. Você sabe quando o comitê se deparou com as perspectivas econômicas e como as considerações de gerenciamento de risco foram consideradas em suas decisões? Então, começarei lembrando que Alan Greenspan disse uma frase famosa que a incerteza generalizada era a característica definidora do cenário político. Vale lembrar que ele fez esse comentário durante o que hoje chamamos de grande moderação. Portanto, essa afirmação nunca foi tão adequada quanto hoje. Se você olhar para trás, a pandemia, o fechamento global, a resposta historicamente forte e a reabertura, tudo isso não tinha precedentes modernos.
Portanto, tem sido um tempo de incerteza historicamente elevada e de resultados inesperados. Nenhuma economia avançada jamais havia enfrentado uma paralisação e uma reabertura, e agora todas enfrentariam ao mesmo tempo. Portanto, não importa o que acontecesse, o resultado seria sem precedentes. Portanto, esse nível de incerteza apresentou desafios reais para políticas e comunicações de políticas. Por um lado, tínhamos que ser ágeis para poder responder à evolução da situação. Por outro lado, queríamos ser o mais claros possível sobre o que estávamos fazendo para não aumentar a incerteza. Então, eu diria que a política certamente foi ágil. Consistente com o que estava em nossas expectativas, os dados realmente mostraram uma queda na inflação até setembro de 22 e 21, mas depois se voltaram decisivamente contra essas expectativas a partir de então. E nós, em resposta, aceleramos a consolidação de nossa política, em última análise, como você observou, aumentando as taxas em 500 pontos básicos em pouco mais de um ano. Nesse período, comunicamos que o objetivo era chegar a uma postura de política suficientemente restritiva para retornar a inflação a 2% ao longo do tempo. Mas também comunicamos que o nível de taxas que seriam exigidos era altamente incerto. Agora, até muito recentemente, estava claro que seria necessário um maior fortalecimento das políticas. À medida que a política se tornou mais restrita, os riscos de fazer muito ou fazer pouco estão se tornando mais equilibrados, e nossa política foi ajustada para refletir esse fato. Portanto, não tomamos nenhuma decisão sobre até que ponto o reforço adicional da apólice será apropriado. Mas considerando o quão longe chegamos, como observei, podemos nos dar ao luxo de examinar os dados e as perspectivas em evolução e fazer avaliações cuidadosas.